Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está assistindo essa aula. Vamos dar continuidade às nossas aulas do material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Aula de Matemática do 8º ano do Ensino Fundamental dos Anos Finais. Aula número 17 do 2º bimestre. Tema da aula: números irracionais na reta numérica. Então vamos lá. Foco no conteúdo. Além das raízes não exatas, há outros números racionais. Assista a sequência de vídeos curtos a seguir e conheça outros números irracionais além das raízes não exatas. Então nós temos aqui o valor de π, que é aproximadamente 3,1415966535 ao infinito, né? O φ, que é o 1,6180, o número de ouro, né? Desculpa. 3390887, e esse aqui que é aproximadamente 2,7182818284, e não tem fim, tá? E aí aqui vem os vídeos, né? Só que eu não vou pôr o vídeo aqui porque o áudio vai ficar ruim, tá? Mas eu vou deixar a descrição o vídeo na descrição, tá? Esse vídeo aqui fala sobre o número π, então conheça outro número irracional, o número π. Então ali é π, a verdadeira história por trás desse número famoso. O outro no vídeo é o número de φ, conheça outro número irracional, que é o número de φ, né? Então é chamado de número de ouro também. Então você pode assistir também na descrição, clicando no vídeo. E tem mais outro, que é o número irracional, o número de Euler, tá? E aí você pode apertar play aí também, na descrição do vídeo, e assistir esse vídeo também. Então vamos lá. Foco no conteúdo. Com a descoberta dos números irracionais, todos os pontos da reta numérica passaram a ter um número correspondente, seja ele racional ou irracional. Assim, quaisquer números como menos 100, o 2, 2/3, 0,5 ou 5 décimos, a dízima periódica de 0,33333 ao infinito, raiz quadrada de 2, o φ, que é o número de ouro, né? Π e o número de Euler, né? Que é 2,17828182 ao infinito. Podem ser representados na reta numérica, né? Então, como que a gente representa? A gente tem que observar, ó. Números racionais e irracionais na reta numérica. Representação dos números inteiros, naturais, inclusive o zero e seus opostos. Então, os números inteiros são todos os números naturais, que vai até o infinito, certo? E os números inteiros são os naturais, junto com seus opostos, que são os números negativos. Também vai até o infinito. Faltou a setinha aqui avisando que vai até o infinito. Tranquilo? Observe que entre dois números inteiros consecutivos não existe outro número inteiro. Logo, os números inteiros não correspondem a todos os pontos da reta, né? Porque eu tenho o número 1 aqui, eu tenho um espaço e tenho o número 2. Eu tenho o número 2, eu tenho espaço e tenho o número 3. Então, aqui no meio dele, tem muitos números que não são inteiros, que está ali entre eles, né? Então, logo, os números inteiros não correspondem a todos os números da reta. Tem mais números aqui nesses espaços, né? E é o que a gente vai se aprofundar agora. Então, vamos lá. Segundo, né, representação dos números racionais, que não são os números inteiros, na reta numérica. O número inteiro também é racional, tá? Além dos racionais inteiros, que já estão lá, há outros números não inteiros, que são racionais, representados na forma de fração ou decimal exato ou uma dízima periódica. Exemplos: a fração ou decimal exato de menos 5 meios. Menos 5 meios é
5 dividido por 2 dá menos 2,5. Então ele fica entre o menos 2 e o menos 3. E ele fica bem no meio dele. Então, o menos 5 meios e menos 2,5 é a mesma posição. Só que um está no formato de fração e o outro está no formato de decimal. E ele está localizado entre os números de menos 2 e menos 3. Como o denominador é igual a 2, o ponto correspondente a esse números divide em duas partes iguais o intervalo entre eles. Então, quando eu está com o denominador 2, né, a gente sabe que ele vai dividir bem ao meio, porque são 5 metades negativas. Então, vamos lá. Uma metade negativa, 2 metades negativas, 3 metades negativas, 4 metades negativas e 5 metades negativas. Ou você divide o 5 por 2 e chega no menos 2,5. E fica bem no meio entre o menos 2 e o menos 3. Tranquilo? Dando continuidade à dízima periódica. Como eu faço para representar a dízima periódica? E qual é a sua fração geratriz, né? Então, dízima periódica ou fração geratriz, aqui ele deu o exemplo do 3,6666666 ao infinito, então eu sei que o período que se repete infinitamente é o 6 e tem 3 inteiros. Transformando em fração imprópria, né, no caso, ou a fração geratriz dela, está localizado entre os números, ela vai ficar 11 terços, né? E ela vai está localizada entre os números 3 e 4. Como o denominador é igual a 3, ela divide a parte inteira em 3 partes iguais. Cada intervalo da unidade a partir do 0 até o 4, né? Então, ela vai dividir aqui, ó, entre o 0 e 1, vai dividir em 3 partes iguais. Entre o 1 e o 2, divide em 3 partes iguais. Entre o 2 e o 3, divide em 3 partes iguais. Entre o 3 e o 4, divide em 3 partes iguais. Por quê? Porque eu preciso de 11 partes. Então, lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pronto. Achei a dízima periódica, 3 inteiros e os 6 repetindo infinitamente, que também pode ser representada pela fração geratriz 11 terços, tá? Então, chegamos a essa posição, né? E se eu fizesse a divisão, ia dar 3,6666 ao infinito. Então, repare que ele não tem fim, mas eu consigo achar a posição dele exata na reta numérica, tá? Continuando. Entre dois números racionais, existem infinitos números racionais. Porém, esses não correspondem a todos os pontos da reta. Com a descoberta dos números irracionais, verificou-se que entre dois números racionais também há infinitos números irracionais, preenchendo assim toda a reta numérica. Terceiro, os números irracionais não podem ser escritos na forma de fração, com o denominador e o numerador inteiros. Então, para representar o número irracional, podem ser utilizados dois métodos. A. Método da representação geométrica, como nós fizemos na aula anterior, para representar lá na reta numérica os números raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 5 e raiz quadrada de 7. Por exemplo, né? Nesse método usa-se a diagonal de um retângulo, que corresponde à hipotenusa de um triângulo retângulo. Por exemplo, como nós fizemos, né? Acabei de falar na aula anterior. Se você não assistiu, volta lá, assiste a aula 16 e entenda. O número raiz quadrada de 5 corresponde à hipotenusa A de um triângulo de catetos medindo 2 e 1. Pelo teorema de Pitágoras, temos que A ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então, a diagonal A ao quadrado é igual a 1 ao quadrado dá 1, 2 ao quadrado dá 4 e 1 mais 4 dá 5. Então, diagonal ao quadrado é 5. Mas eu quero descobrir a diagonal. Então, raiz quadrada de 5. Portanto,
O triângulo de retângulo cujos catetos medem 1 e 2, a hipotenusa mede raiz quadrada de 5. Tranquilo? Assim, na reta numérica temos, se você fizer um triângulo com um lado valendo 2 e o outro 1, a diagonal dele é raiz quadrada de 5, você pega o transferidor, deixa cair essa medida aqui embaixo, né? E aí você vai achar o valor exato de raiz quadrada de 5 na reta numérica, porque não tem fim, né? Então, utilizando o método, a representação por aproximação, utiliza-se para representar qualquer número irracional. Nesse método, usa-se a aproximação decimal. Por exemplo, usando uma calculadora, temos que raiz quadrada de 5 é igual a 2,2360679 e ao infinito, porque não tem fim. Então, se eu for dando zoom, imagina que você vai dando zoom numa régua aqui, né? Então ele vai estar o quê? Entre o 2 e o 3. Aí você vem dar um zoom aqui. Eu sei que ele vai ser maior que 2,2. Então ele vai estar entre 2,2 e 2,3. Ao dar zoom, essa parte veio para aqui e esse 2,3 veio para aqui. Então esse trechinho aqui ampliou tudo isso. E aí eu sei que ele está perto do 2,23. Então ele é maior que 2,23 e menor que 2,24. Ao dar um zoom nessa parte, ele vem para aqui, ó. 2,23 e 2,24. Aí eu olho, a próxima casinha é 6. Então ele vai estar entre o 2,236 e o 2,237. Ao dar zoom aqui, ele vai chegar mais próximo ainda, e assim vai indo. Você vai dando zoom e nunca vai acabar. Então, quanto mais zoom você der, mais ele vai ficar perto do valor exato. Ou seja, quanto mais casas decimais você usar, mais perto da raiz quadrada de 5 você vai chegar. Tá bom? Então, esse processo ocorrerá infinitamente. Você pode pôr infinitas casas depois da vírgula que você não vai achar um fim, né? Assim, podemos simplesmente estimar a posição de raiz quadrada de 5 como um número entre 2,23 e 2,24, que na reta numérica é mais próximo do 2 do que do 3. Reparem aqui, ó. Ele está mais perto do 2 do que do 3. Logo, mesmo sem conseguir definir todas as casas decimais de um número irracional, é possível estimar a sua posição na reta numérica, com base em aproximações. Tá bom? Agora é com vocês, não está na apostila ainda, pause o vídeo, tente resolver e depois solta o play para conferir se você acertou ou não. Então aqui ele fala assim: na reta numérica, o número raiz quadrada de 32 está mais próximo de quem? Do 5 ou do 5,5? Estou olhando numa reta aqui, aqui está o 5, aqui está o 6 e o 5,5 está bem no meio. Raiz quadrada de 25 dá 5. Raiz quadrada de 36 dá 6. Raiz quadrada de 32 está perto do 36 e longe do 35, mas eu tenho que testar. Eu vou fazer 5 ao quadrado para ver quanto isso vai dar. 5 ao quadrado é 5,5 vezes 5,5. 5 vezes 5, 25, subiu 2. 5 vezes 5, 25, com mais 2 que subiu, 27. Mais 5 vezes 5, 25, subiu 2. 5 vezes 5, 25, mais 2 que subiu, 27. Somando tudo, 5, 12 foi 1, 10 foi 1, 30. Então, aqui seria aproximadamente raiz quadrada de 30,25. E 32 é maior, então ele está para cima. Então, ele está entre o 5,5 e o 6. Então, ele está longe do 5. Ele está mais perto do 5,5. Então, a alternativa correta, 5,5. Tranquilo? Espero que vocês tenham conseguido acertar essa daqui. Ah, e só para a gente comprovar, vamos chamar na calculadora, olha lá. 32, raiz quadrada de 32,
5,65, 5,65. Está mais perto do 5,5, que é a mesma coisa que 5,50, né? Do que perto do 5,00. Tranquilo? Dando continuidade, vamos lá. Agora é com vocês na apostila. Pause o vídeo, tente resolver e depois solta o play para conferir se você acertou ou não. Então lá, atividade número 1. Qual o ponto que melhor representa o número π na reta numérica abaixo? Então vou procurar o número π. Eu sei que o número π é aproximadamente 3,14. E aqui eu sei que ele é maior do que 3 e menor do que 4. E agora eu já elimino a letra A, porque a letra A não está nesse intervalo. Bom, aqui eu vou tentar dividir em partes iguais, vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não foi muito parte igual, mas repare que quem está mais perto do 3,1 aqui é a letra B, né? 3,1, 3,14, então aproximadamente ele está bem pertinho do 3, tanto que se você for deixar uma casa só depois da vírgula, ele fica como 3, e aqui está bem longe do 3,1. E aqui está bem pertinho do 4, então alternativa correta, letra B, tá? Lembrando que o valor de π é aproximadamente 3,14. Viu? O valor de π é igual a aproximadamente, no caso 3,1415. Então assim temos que ele é maior do que 3 e menor do que 4. Portanto, o ponto B é o que está mais próximo de 3, né? Por causa de ser 3,1, né? Depois da vírgula é o 1. Logo, podemos concluir que o ponto B é o que representa melhor o valor de π nessa reta numérica. Tranquilo? Atividade 2. Pause o vídeo, tente resolver e depois solta o play para conferir se você acertou. Então ele vem aqui com qual o número do ponto P na figura representada. Repare que o ponto P é a projeção da diagonal de um triângulo retângulo na reta. E esse triângulo retângulo tem os catetos valendo 2 de altura, e se ele começou no 0 e foi até o 5, 5 de base. Então tem que descobrir qual é o tamanho da diagonal aqui de cima. Então vamos lá, isso aqui se chama diagonal. Então lá, diagonal ao quadrado é igual 5 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Diagonal ao quadrado é igual 5 ao quadrado, 25, mais 2 ao quadrado, 4. Diagonal ao quadrado é igual a 29. Mas não quero saber diagonal ao quadrado, quero saber da diagonal só. Diagonal é igual potência, contrário da potência, raiz. Raiz quadrada de 29. Tem aqui a alternativa. Alternativa C. E aqui ele fala que é 5, alguma coisinha, né? 5,2, 5,3. Então vamos fazer aqui só por curiosidade. Né? Vamos fazer 29, raiz quadrada de 29 dá quantos? 5,38, quase 5,4, né? Então, aproximadamente 5,4, se eu for arredondar. Mas aqui a alternativa é a letra C, raiz quadrada de 29. Se alguém marcou 5,5, não sei, né? Não tem o 6 ali para ver uma escala. Então, ele era, pelo formato de Pitágoras, a diagonal aqui, raiz quadrada de 29. Resolução lá, foi feito Pitágoras, chegamos à raiz quadrada de 29. Atividade 3, pause o vídeo, tente resolver e depois solta o play para conferir se você acertou ou não. Eu lembro que essa matéria, esse cálculo aqui tinha uma divergência com a apostila, tá? Não sei se é isso ou a atividade 4, né? Eu vou apertar pause aqui e vou conferir lá. Não é essa não. Então vamos lá. Um arquiteto calculou as medidas das diagonais
de 3 cômodos retangulares de um móvel. O cômodo 1, a diagonal é de 3,5 metros. No cômodo 2, é de raiz quadrada de 12. No cômodo 3, é de 3,46. Localize esses valores na reta numérica. Bom, o 3,5 é o que está mais fácil, né? Eu sei que ele vai estar bem no meio. Se eu tiver uma régua, deixa eu pegar uma régua aqui para ver se eu consigo fazer na minha mesinha digitalizadora. Então, essa unidade aqui tem 4... então vai dar 2,4. Mais ou menos aqui, que é a metade. Pelo menos conta aqui é metade. Então, aqui é o cômodo 1. Cômodo 1, que o valor dele é de 3,5, certo? Agora, o 3,46, que é o cômodo 3, ficou mais fácil, é um pouquinho mais para trás, né? Então, ele fica entre o 3,5 e o 3,4. Deixa eu ver. Vamos supor que aqui seria o 3,4, certo? Então, aqui seria o 3,4, que é uma coisa que 3,40, ali é 3,50. O 46 seria mais ou menos aqui. Então, cômodo 3, 3,46. Agora, raiz quadrada de 12, eu vou ter que achar numa calculadora, que se eu for ficar testando aqui, a gente vai perder muito tempo, né? Que eu teria que fazer o quê? Vou tentar 3,4. 3,4 vezes 3,4. 4 vezes 4, 16, foi 1. 4 vezes 3, 12, com mais 1, 13. Mais 3 vezes 4, 12, ficou 2, sobe 1. 3 vezes 3, 9, com mais 1, 10. Somando tudo, 6, 5, 1 e 1. Opa, 3,4 é menor do que 12. 3,5 vai passar. Então, vou ter que ficar testando 3,41, 3,42, até chegar, né? Com a calculadora, eu consigo testar mais rápido. Olha lá. 3,41 vezes 3,41. O que deu? Ficou longe ainda. 3,42 vezes 3,42. Tá longe ainda. 3,43 vezes 3,43. Opa, fiz outra coisa aqui, né? 3,43 vezes 3,43. Tá longe ainda. Vou tentar 3,45. 3,45 vezes 3,45. Ainda não chegou no 12. 3,46 vezes 3,46. Ó, não chegou no 12. Então, ele é maior que 3,46. 3,47 vezes 3,47. Passou do 12. Então, ele está entre o 3,46 e o 3,47. Ele está entre eles. Então, ele é maior que, pouca coisa maior que 3,46. Né? Se eu fosse tentar na régua ali, eu vou tentar 3,465. 3,465, é isso? Vezes 3,465. Passou pouca coisa, então vou tentar 64. 3,464 vezes 3,464. Cheguei bem pertinho. Então ele está entre 3,400, dei mais um zoom aqui, né? Ele ficou entre 3,464 e 3,465, ou seja, ele é maior que o ponto C em pouca coisa. Então ele estaria aqui mais ou menos, né? Então o cômodo 2 seria aproximadamente 3, quantos que a gente chegou lá? 64. 464. Então, ele vai ficar bem pouquinho para frente do cômodo 3, tá? Explique como que a gente determinou a raiz quadrada de 2. Testando, né? A gente sabia que ele era maior que raiz quadrada de 9 e menor que raiz quadrada de 16.
E aí a gente foi testando até chegar lá. É lógico, se eu tiver calculadora, eu venho aqui e faço assim, ó. 12, raiz quadrada de 12, dá 3,464104, quer dizer, 165615, e vai embora, né? Infinitos. Então, essa é a representação, tá bom? Fica muito difícil representar na reta, porque é centésimos milésimos de diferença. No caso ali, foi realmente um milésimo, 4 milésimos a mais que o cômodo 3, certo? Na representação aqui, eu não sei o que eles fizeram. Lembrei aqui que eles representaram de um jeito estranho, né? Eles fizeram, que está entre o raiz quadrada de 12, está entre o 3,4 e 3,5. Só que nós fomos mais longe e descobrimos que ele estava entre o 3,46 e o 3,47, né? Que seria o mais próximo que a gente chegou, 3,464 milésimos, tá? Então, ele esteve entre 3,4 e 3,5, um pouco mais à direita do ponto central, né? E ampliando cada vez mais, a gente percebeu que ele era um pouquinho maior que o outro cômodo, que tinha 3,46. Agora, atividade 4. Pause o vídeo, tente resolver e depois você solta o play para conferir se você acertou ou não. No material digital e no livro do professor tem um erro na hora de resolver isso aqui, tá? Então eu vou resolver da maneira correta, vamos ver se tem alternativa, depois eu vou comentar a correção errada do material digital e também do livro do professor, tá? Eu fui conferir no livro do professor, falando, não é possível que teve um erro. Teve um erro de correção. Então lá, ele fala para mim considerar quais são os maiores. O π, eu já sei que é aproximadamente 3,14. O y é mais fácil de descobrir, é 31 dividido por 9. Vou pegar duas casas depois da vírgula. Então, ó, 31 dividido por 9. Quem vezes 9 chega perto do 31 sem passar? É o 3. 3 vezes 9 vai dar 27. Subtraindo, empresta do vizinho, né? 11 que tira 7, 4. 2 que tira 2, 0. Não tem mais ninguém para baixar. Eu chego nos decimais, tem infinitos zeros ali. Eu vou baixando conforme eu vou precisando. Eu baixei 1, e aí eu pergunto, quem vezes o 9 chega perto do 40 sem passar? É o 4. 4 vezes 9 dá 36, é isso? Aí 36 que tira, 40 que tira 36, sobra 4, abaixa o outro 0 e vira uma dízima periódica. Então eu vou falar que é aproximado também, porque eu vou parar na segunda casinha depois da vírgula. Já sei que o y é maior que o π. Se o y é maior que o π, eu posso falar que essa está correta, essa também pode estar correta, se o x ficar entre eles. Então, o y é maior que o π. Então, não pode ser a b e não pode ser a a, porque o y é maior que o π, né? Então, essas três ainda pode ser. Agora, falta eu achar quem é o número aproximado perto de raiz quadrada de 10. Então, eu vou começar lá com 3 vezes 3 dá 9. 3,1 vezes 3,1, vamos fazer na calculadora. 3,1 vezes 3,1, 9,61. Isso? 9,61. Chegou mais perto de 10. 3,2 vezes 3,2, 10,24. Passou. Então, ele está entre 3,1 e 3,2. Mas esse aqui também está entre 3,1 e 3,2. Então, eu vou tentar agora. Quem eu tenho aqui no meio? Vou pegar bem o 3,15 para testar. Então vamos lá. 3,15 vezes 3,15. Ficou abaixo do 10. Então eu já sei que ele é maior que π. Mas vamos continuar. 3,16 vezes 3,16. Ainda está abaixo de 10. 3,17 vezes 3,17. Agora passou.
Então, com duas casas, que chega mais perto sem passar é o 3,16 vezes 3,16. Tá? Então, ele vai dar aproximadamente, né? O x, que é raiz quadrada de 10, dá aproximadamente 3,16. Tá? Esses valores eu vou provar para você aqui, ó. Raiz quadrada de 10, raiz quadrada dele, 3,16, se eu for pegar as duas primeiras casinhas, certo? 31 dividido por 9, 31 dividido por 9, dá 3,444, as duas casinhas. E o π é 3,14. Agora, analisando essas informações, eu sei que o menor de todos é o π. O π é o menor de todos. Tá? Beleza. Depois do π vem o x. X é o que está no meio entre eles. É maior que π, porém ele é menor que o y. Então a alternativa correta é π, x e y. Alternativa C. Tranquilo? E aqui ele vai falar que é a letra B. Mas veja onde ele errou. Aqui está certo. Aproximadamente 3,16. Agora, onde que ele achou esse 28? Não tem 28 nonos. Tanto no exercício da apostila do aluno, aqui no material digital, quanto na apostila do professor, é 31 nonos. Então, a correta, nesse caso, é a letra C e não a B. Se alguém falou para você que é B, está errado. Por quê? 28 nonos que eles usaram para fazer a correção. E não era 28 nonos, era 31 nonos, que dá aproximadamente 3,44, né? Porque ela tem o 4 como um período que repete infinitamente. Portanto, aqui está errado. O que eu expliquei é o que está correto. Agora, encerramento. Não tem na apostila. Pause o vídeo, tente resolver e depois solta o play para conferir se você acertou ou não. Então, lá. Quantos números irracionais existem entre dois números racionais? Infinitos. Certo? A segunda pergunta. Quantos números irracionais existem entre dois números irracionais? Também infinitos. Bom, você pode dar zoom e continuar achando cada vez mais. Se você gostou dessa aula e não deixou um like, deixa o like, se inscreva no canal caso ainda não seja um dos inscritos. Chegamos ao fim, né? Aqui estão as referências que os criadores do material digital utilizaram para criar esse material. Chegamos ao fim de mais uma aula do material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.